tenho uma pergunta. Pois não. Se eu quiser ganhar massa muscular, é verdade que eu preciso comer muito mais proteína do que uma pessoa sedentária? Pois é. Eu tenho um amigo até que faz coleção de ovo, de tanta proteína que ele consome para aumentar a massa muscular. Você tem um momento dessa necessidade, mas ela não é tanto quanto as pessoas imaginam, né, Que Lu? mal começam a treinar, já Exatamente. compram um pote de suplemento de proteína, né? Exatamente. E lembrando que nós brasileiros temos um consumo bom de proteína pela nossa mistura de arroz e feijão, que nessa proporção 2:1, 2 de arroz para 1 de feijão, fornece uma boa fonte proteica. Então, esse já é um ponto importante. Além disso, a quantidade que nós aumentamos, mais ou menos assim, 50% do recomendado, já é o suficiente para atender a sua necessidade de proteína. O que acaba acontecendo é que a maioria das pessoas acaba ingerindo muito mais proteína, e essa proteína, ao invés de virar tecido muscular, ela acaba virando o próprio carboidrato. Esse sim, importante para que a gente consiga aumentar a massa muscular, né? O que acontece, eu acho, é que as pessoas, quando querem emagrecer ou querem ganhar massa muscular, muitas vezes, quando elas manipulam o carboidrato da alimentação, né, retiram o carboidrato, elas percebem um resultado de redução de peso corporal. Só que na grande maioria das vezes, elas não estão se avaliando para saber o que é essa alteração de peso. E como a gente estoca carboidrato nos músculos e no fígado junto com água, a hora que você retira o carboidrato e o organismo vai consumindo esses estoques, o peso naturalmente cai. Então a pessoa consegue perder aí 2, 3 quilos em um intervalo curto de tempo. Aí quando ela volta o carboidrato, ela refaz os estoques, né, desse carboidrato muscular e no fígado, que é chamado de glicogênio, o peso volta a subir, o que ela conclui? Que o carboidrato engorda, o carboidrato emagrece. E aí a gente tem uma falha muito comum, que é as pessoas se avaliarem só subindo na balança. Achando que se o peso sobe, só subiu a gordura. E se o peso abaixa, só baixou a gordura. Isso que a Luciana falou é muito importante, porque no caso do glicogênio muscular, ele fica estocado no próprio músculo. Então, garantindo o consumo de carboidrato, você garante o carboidrato que fica no músculo junto com água. E aí o dado mais interessante ainda. 70% do nosso músculo é água. E quem determina essa água ficar ali presente é o carboidrato. E esse carboidrato é importante para que a sua proteína ingerida na alimentação seja convertida em tecido contrátil. Caso contrário, essa proteína ela vai acabar virando o carboidrato que você não ingeriu. Resumindo a história, para que você tenha eficiência na proteína que você vai ingerir para aumentar a massa muscular, é fundamental não abrir mão do carboidrato. E tem uma outra característica dessa proteína, mais relevante do que aumentar a quantidade ingerida diariamente, nós precisamos, né, Lu, colocar essa proteína ao longo do dia. Então, ao invés de aumentar a quantidade, distribua ela em mais refeições. Ao invés de ser no café da manhã e no almoço, ou café da manhã e jantar, transforme ela no café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, e aí sim você passa a ter uma quantidade de proteína estável na circulação para aumentar a massa muscular. Ao longo do dia, né? Mas você sabe uma outra informação que eu acho interessante? As pessoas acham que proteína é frango, é ovo, é carne, e esquecem que a gente tem uma grande fonte de proteína em alimentos que não são de origem animal. Tanto que o vegetariano, a pessoa que opta por esse tipo de alimentação, é muito comum ela não ter nenhuma deficiência proteica, porque ela consegue em alimentos de origem vegetal ingerir uma grande quantidade de proteína. Então é um erro achar que a gente tem que comer mais ovo, tem que comer mais frango, porque senão a gente não está comendo proteína. Então, isso eu acho que é uma informação equivocada. Agora, outra coisa interessante é um artigo que vocês publicaram não faz muito tempo sobre o excesso de proteína no organismo, porque, como o Lancha falou, a gente não faz estoque de proteína. Diferente do carboidrato, diferente da gordura que a gente tem no estoque, a proteína que for consumida em excesso, ela vai sendo eliminada, uma parte pode virar um pouco de carboidrato, mas boa parte dela vai sendo eliminada. O que vocês viram nesse estudo, Ju? Então, nesse estudo que a gente percebeu foi o seguinte, como a Lu falou, né? A proteína ela pode ser transformada, os carbonos dela em carboidrato, o hidrogênio dela também pode ser incorporado ali, o nitrogênio sai pela urina. Agora, o excesso de proteína no aparelho digestivo, no tubo digestivo, no intestino, uma parte dele... Ficou bonito. Ficou bonito, né? Ficou. Falta fazer as curvas aqui, mas tudo bem. Não precisa entrar em detalhe. Essa proteína, ela sempre gera um resíduo de proteína no colo intestinal.
E esse resíduo de proteína ativa bactérias proteolíticas que secretam enzimas proteolíticas que começam a fazer a digestão dessa proteína lá no cólon, juntamente com a parte do cólon, ou seja, você começa a ter respostas inflamatórias do seu próprio intestino pelo excesso de proteína. Então não é assim tão isento, eu vou consumir proteína a meu prazer e não tem nenhuma consequência. Tem algumas consequências que a gente vem identificando e que merece a sua atenção. O dado mais importante, veja o quanto você está ingerindo de proteína e não sai aumentando aleatoriamente. Procure um profissional que vá saber fazer essa conta e aí sim, esse aumento vai ser adequado à sua necessidade, né, Lu? Era isso que eu ia falar. Então, se você começou a treinar, se você quer ganhar massa muscular, ao invés de já gastar dinheiro comprando um pote de suplemento, gasta dinheiro buscando um profissional, buscando um nutricionista que vai calcular a sua ingestão, vai ver se você precisa de um suplemento e aí vai fazer uma prescrição bem direcionada para o seu objetivo e para a sua individualidade, porque cada um tem uma necessidade, né, Ju? Muito embora o ovo seja uma delícia, esse meu amigo que coleciona ovos, compra ovos no mundo inteiro, todo lugar que ele viaja, ele compra ovo, tudo bem, pode continuar comprando, pode continuar consumindo, desde que você tenha um controle dessa quantidade que é importante para a sua saúde.